nós vamos estar dando aqui continuação aos nossos estudos preparatórios para a OAB, nossos conteúdos de Direito, Ciências Jurídicas. Tivemos 2 aulas anteriores em que estudamos a aula nossa inaugural de Direito Penal, depois tivemos ali uma aula inicial de Processo Penal, onde vocês viram que tratamos ali de 2 matérias de Direito Público. Hoje nós vamos tratar aqui a nossa primeira matéria de Direito Privado, que é exatamente o Direito Civil. O Direito Civil, ele é um ramo do Direito Privado. Até que indica que o Direito Civil, ele seria chamado de Direito Privado, ou qualquer ramo do Direito, ele seria chamado de Direito Privado, mas somente para fins didáticos, porque parece-me que todos os ramos do direito são públicos, porque finalmente só o Estado poderá estabelecer coerção. Muito bem, o direito civil, ele é um ramo do direito privado, como eu já disse, e ele é uma das maiores searas do direito a ser estudado. Tanto é que existe um senso comum entre nós que parece que o direito, ele se divide em 2 grandes ramos, o direito penal e o direito civil. Parece-nos que todo ramo do direito que não seja penal, há sempre aquela remissão na minha cabeça, na minha ideia, de que se trata de um ramo do direito civil. Na verdade, esse consenso ele vem pela extensão do direito civil, pelo tamanho das relações que ele abrange. O direito civil, eu diria que é a mais gigantesca seara do direito encontrado. Se existe um campo do direito que nós temos que ter cuidado com nossos estudos e que devemos elastecer os nossos conhecimentos ao máximo possível, eu diria que esse campo é o direito civil. Não só pelo tamanho da extensão da sua área jurídica que nós temos estudado dentro do próprio Código Civil, um compêndio de 2.046 artigos, além de ser um compêndio gigantesco, um amontoado de artigos, de livros, ainda assim, nem todas as situações que poderia ser considerado um ilícito civil ainda está prevista ali naquele código. Então isso significa que além deste turbilhão de artigos que você tem que estudar, desse grande número de capítulos, de institutos que você tem que entender que já está ali tipificado no Código Civil, pode haver outras situações que no caso em tela, para você resolver, não esteja previsto ali dentro daquele código um artigo específico para aquela situação. Eu só quero chamar a atenção de vocês para a diferença, então, nesse caso, dessas 2 searas. A seara penal e a seara civil. Lá, o Código Penal, um pequeno compêndio de apenas 360 artigos, são poucos artigos enumerados no Código Penal, ele ali dividido em 2 partes, parte geral e parte especial. Ainda assim, apesar de poucos os artigos existentes ali, todas as situações que são crimes, que seriam considerados um ilícito penal, teria que estar ali, tipificado naquele código, sob pena de se ferir o princípio da anterioridade, tipificado naquele código ou em qualquer outra legislação penal, mas teria que haver um artigo específico enumerando aquele ponto do caso em tela que eu estaria enfrentando, sob pena daquela conduta não ser uma conduta criminosa. Na seara civil, mesmo que a conduta que a pessoa praticou não estiver inserta no artigo do código, ainda assim não há que se dizer que só por isso esse ato não seja considerado um ilícito civil. Portanto, é que eu digo para vocês, o conteúdo a ser estudado, a dinâmica da interpretação em cima do direito civil é muito grande. O Código Civil atualmente que usamos é o Código de 2002, que entrou em vigor no início de 2003. Portanto, o nosso Código Civil, atualmente, ele é um dos mais recentes, um dos mais jovens códigos que nós temos. Ele é um jovem adulto.
Por quê? Hoje, atualmente, o nosso Código Civil ele está com apenas 23 anos de idade, diferentemente do nosso Código Penal, que ele vem lá de um decreto-lei de 1944, o nosso Código de Processo Penal, que também é da década de 40. O nosso Código Civil ele é o mais jovem, porque nós também aposentamos em 2002 o Código Civil de Bevilacqua, que ele era de 1916 e vigorou até 2002, quase um século. Percebam vocês quantas relações não se alterou, quantos costumes, quantas jurisprudências, quantos princípios gerais de direito se alterou em quase um século, sem que o nosso Código Civil se alterasse propriamente. Quando em 2002, em 2003 entrou em vigor o novo Código Civil, ele fez uma alteração de mais ou menos 300 e poucos artigos sobre o Código Civil anterior, o Código Civil de Bevilacqua. O nosso Código Civil, a nossa lei civil, ela estabelece o trato das mais importantes relações da nossa vida em sociedade. O direito civil também é conhecido como direito do cidadão, porque ele é o ramo do direito que estabelece os direitos e deveres entre as pessoas, os membros de uma sociedade, os cidadãos de uma unidade federada ou de todo o país. É na lei civil que nós vamos ter ali toda a disciplina sobre a vizinhança, sobre família, os graus de parentesco, as obrigações, a teoria geral do contrato, enfim, todas as premissas dos mais importantes relações das pessoas com a sociedade, relações individuais, coletivas, elas estão ali disciplinadas no Código Civil. Ademais, fora do Código Civil, nós temos outros compêndios, outros diplomas legais que também vocês percebem que eles têm natureza civil. Veja-se, por exemplo, o caso do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, é um código que trata de relações de consumo, mas não é de natureza criminal, é de natureza civil. Observem que todos os demais ramos do direito que a gente for estudando, se ele não estiver lá na seara penal, processualista penal, nós estamos aqui na seara civil. Mas aqui nós estamos estudando o direito civil propriamente, aquela linha geral que está no nosso Código Civil. O nosso Código Civil, como já dito, um jovem compêndio, um diploma legal de apenas 23 anos de idade, o mais jovem de todos os códigos que nós temos, mas ele é introduzido por uma lei. A lei de introdução do Código Civil, ela já é bem mais antiga que o Código nosso civil, que é o nosso Código Civil aqui de 2002 e 2003. A lei de introdução ao Código Civil, vocês acompanhem a nossa legenda, ela vai estar aqui informando qual é essa lei, ela é de 1942. A lei de introdução ao Código Civil traz todas as definições e as linhas gerais de atendimento àquele código. Como que aquele código funciona? Para quem essa lei serve? Quais são as pessoas que estão, vamos dizer assim, imputáveis, que são consideradas imputáveis sobre essa lei? A lei de introdução ao Código Civil, esse decreto de 1942, inclusive no seu artigo 3º, lá traz um ponto muito importante. Que ninguém julgue-se ignorante, que ninguém considere-se desconhecedor da lei, esquivando-se para não cumpri-la. Enfim, essa nossa aula inaugural de Direito Civil, eu estou apenas mapeando para vocês o que vem pela frente. Um conteúdo gigantesco, extenso, e que toda a sua extensão não é capaz ainda de estabelecer tudo o que vocês precisariam estudar ou saber ou conhecer. É uma matéria extremamente interpretativa, em que os casos que poderão surgir para nós na vida real, na tela, eles podem não estar configurados dentro do código, mas a minha interpretação ela tem que se guiar ali para fazer o direito de acordo com a própria lei civil, ainda que ela não enumerada na lei.